Então, a gente tem aí um dos episódios continuados mais vergonhosos da história de São Paulo, que é a maneira como são tratados aí o pessoal de rua, Cracolândia. Começou quando o Dória jogou água gelada na população, naquele frio, naquele inverno terrível, aí prosseguiu aí com essa... É um pessoal sem noção, porque são cruéis até o extremo, e não fazem Sim. política pública, porque isso não resolve a questão da cidade. A não ser que faça que nem o Carlos Lacerda e jogue no Guandu aí, né? O Sim. que aconteceu aí que vocês estão abrindo essa denúncia contra o Nunes, Elaine? Luiz, a gente tem apontado já há algum tempo, né? O meu mandato ele acompanha, né, a região. Eu sou uma vereadora de primeiro mandato, então desde 2021 a gente tem acompanhado as cenas de uso aberto aqui em São Paulo, na região central, foi conhecida como Cracolândia, né? Conhecida como Cracolândia. E a gente tem, inclusive, denunciado há algum tempo uma intensificação na violência do tratamento com essas pessoas. A gente sabe que o processo eleitoral, inclusive, acelera isso, porque essa era uma das principais demandas da população da cidade de São Paulo, né? E o prefeito Ricardo Nunes optou por tentar esconder ou por tentar tirar aquelas pessoas daquele território, e uma velha prática, né, infelizmente, que alguns governos têm, é de usar da violência, né, para tentar retirar aquela população, sobretudo da região central da cidade. Esse ano a gente tem percebido essa intensificação. No dia 27 de junho de 2024, o Tribunal de Justiça ele faz um apontamento de que a Prefeitura de São Paulo estava proibida de utilizar a GCM para fazer um policiamento ostensivo contra essa população, e o que a gente vê é que a cidade de São Paulo desrespeitou completamente essa decisão judicial e tem usado, né, continuamente a GCM como policiamento extensivo. Recentemente, né, e isso foi um dos motivos pelo quais a gente entrou com a ação, considerando inclusive que o prefeito cometeu um crime de responsabilidade, né, quando descumpre uma decisão judicial. A região da Cracolândia recebia um festival cultural que foi realizado ali por coletivos, por movimentos sociais, que, no nosso ponto de vista, promovem o que o poder público deveria promover, né, que é um pouquinho de dignidade, né, acompanhamento para aquela população que está na Cracolândia. E a Prefeitura de São Paulo, mesmo com o evento, né, acordado com a Prefeitura, com todas todos os documentos que precisavam ali da CT, da própria subprefeitura, para que a atividade acontecesse, mandou a GCM lá e a Polícia Militar para acabar com a atividade cultural que estava ocorrendo lá. E em várias outras também, em vários outros momentos, a gente tem acompanhado um avanço da truculência. A gente, inclusive, e relata nessa peça que a gente apresentou hoje na Câmara no pedido de cassação do prefeito, cenas extremamente absurdas. O nosso mandato ele é chamado sempre que acontece esse tipo de ação, e em um episódio específico a gente foi chamado porque as pessoas estavam com medo e inclusive citavam, olha, vai acontecer um novo Carandiru a céu aberto aqui na região da Cracolândia. Então, o que a gente tem de relato, de provas também que a gente juntou nessa peça, nesse pedido de cassação, é, por exemplo, o caso de uma mulher que diz que tem um problema mental e que está ali na região, na Cracolândia, na cena de uso aberto, que estava nua, né, sendo revistada por GCMs e que estava com muito medo, né, por isso ficou nua para mostrar que de fato ela não tinha nada, que ela era uma usuária, né, que ela não era um traficante ali naquele território, e que ela inclusive se urinou, né, tamanha foi a violência que foi cometida ali contra aquela população. E infelizmente, né, a gente não está falando de um caso isolado, a gente tem dito que isso está acontecendo comumente ali, mas para nós o mais grave, né, se é que alguma coisa pode ser mais grave, foi ouvir o prefeito Ricardo Nunes numa sabatina, né, quando foi questionado, né, sobre essa ação que ele fez no dia desse festival, dizer que tinha sido ele mesmo que tinha mandado a GCM fazer aquilo, e porque que ele via gente do PSOL lá, que no caso eram os mandados, inclusive o meu, que estavam acompanhando a atividade para acontecer, mostrando totalmente assim uma impessoalidade que não é própria da administração pública e mostrando um despreparo total para lidar e um desrespeito com a decisão judicial. Então, são uma série de fatores que levaram a gente a pedir a cassação do prefeito Ricardo Nunes, né? Porque quando um prefeito comete um crime, né, e tem cometido reiteradamente um crime contra a dignidade humana de pessoas que são as mais vulneráveis no município de São Paulo e que precisariam de mais apoio da prefeitura, a gente acha que os mandatos precisam fazer o que eles foram eleitos para fazer: fiscalizar a prefeitura e apontar que a prefeitura precisa cumprir regras do processo democrático.
Elaine, como você está em primeiro mandato, você não pode afirmar taxativamente que o Nunes é o pior prefeito da história de São Paulo. Como eu já conheci dezenas de prefeitos aqui, eu posso afirmar taxativamente que é o mais medíocre prefeito da história de São Paulo. Olha, Eu não sei se eu inacreditável. eu não sei se eu consigo afirmar isso, mas o que eu consigo afirmar com certeza é que é um prefeito que desrespeita muito o processo democrático e que a gente tem uma Câmara que acompanha esse desrespeito ao processo democrático, né? Essa legislatura a gente teve a lei orgânica do município, o regimento interno da Câmara, mudado 3 vezes para manter a presidência da Câmara, algo que é inédito, né, na Prefeitura de São Paulo. A gente tem, hoje mesmo, né, essa denúncia, ela foi apresentada no Colégio de Líderes, e antes mesmo dela ser lida no plenário, a gente já tinha notas à imprensa dizendo que ela não ia prosperar na Câmara. Então, é um funcionamento de mais baixíssimo nível, né? E ouso dizer ainda, esse baixíssimo nível que a gente tem visto na corrida eleitoral, né, de candidatos de extrema-direita, né, inclusive do próprio Nunes, ele está refletido dentro da Câmara Municipal de São Paulo também. Não dá para a gente esquecer que a gente teve um vereador recentemente da base do governo Ricardo Nunes que queria emitir multa para entidades e organizações que dessem... que distribuíssem marmita na região central da cidade. Não, mas E é o mesmo vereador que persegue o padre Júlio Lancelotti. Então é uma tática, né? Assim como eles acusam o Marçal e de fato tem uma tática eleitoral, a gente tem uma tática também na Prefeitura de São Paulo, do prefeito Ricardo Nunes, do mais baixíssimo nível. É que não é só eleitoral, né? Porque ao distribuir comida de graça, ele está disputando com essas marmitinhas aí compradas a preços superfaturados também, né? Exatamente, copo de chocolate, né? Leite com chocolate que custa R$ 5 à prefeitura. Então a gente vê que e é isso, né? Ela não é uma prática isenta, ela é uma prática que tem um objetivo, né? Que serve a algum interesse, né? Que a gente tem denunciado também, como essa prefeitura não só de baixo nível, mas uma prefeitura que aumentou exponencialmente contratos sem licitação, né? Que tem várias denúncias aí de contratos feitos com compadres. Então a gente de fato está numa situação em que não há mais como fazer diálogo com a prefeitura, né? A gente agora precisa apresentar à sociedade também uma resposta do parlamento que tem uma oposição organizada e que tem denunciado o que tem acontecido nessa prefeitura.